Laura Faria nasceu com uma cardiopatia congénita. Aos 13 anos de idade descobriu que tinha hipertensão pulmonar. Hoje tem 36 anos, faz medicação e terapia com oxigênio 24 horas por dia. É uma admirável história que nos vai ser contada pela própria Laura, que está aqui comigo. Olá, Laura, boa tarde. Bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por estar connosco e vir aqui partilhar a sua história, até porque hoje é o dia da hipertensão pulmonar e, portanto, amanhã exatamente, que é dia 5 de maio, assim é que é, hoje é dia 4, dia da hipertensão pulmonar e, portanto, é importante percebermos que doença é esta. Daqui a pouco recebemos também a cardiologista aqui da Laura, mas primeiro perceber, 36 anos, muito jovem, muito bem maquilhada, que eu sei que se automaquilhou, que faz vídeos maravilhosos de maquilhagem, já lá vamos, mas sei que se lembra desde pequenina de ser uma criança doente. É esta a recordação que tem também? Sim. Ou mais frágil, vá? Sim. Sim, porque eu não conheço outra realidade, porque a hipertensão pulmonar veio sim mais tarde, mas eu já nasci com o problema cardíaco, portanto, eu não conheço outra realidade sem ser ter as doenças. Portanto... E a verdade é que esta cardiopatia congénita com a qual nasceu teve também a ver com... eu sei que nasceu fora de Portugal, não é? Sim, na Argentina. Como é que foi essa situação? Teve que ser um parto mais ou menos à pressa, não era? É assim, os meus pais emigraram para a Argentina, não é? A minha mãe foi a uma última consulta de rotina. Certo. E o médico, pelos vistos, não escutou o coração e achou que algo estava mal e teve de ser cesariana de urgência. Exato. Mas depois, pelo que o meu pai dizia, não havia problema nenhum porque eu gritei assim que nasci à força toda. Exatamente. Mas depois, a partir daí, viu-se a cardiopatia. Mas depois voltaram para Portugal? Com 4 anos, depois voltamos para Portugal. Mas já estava diagnosticada a cardiopatia? Sim, a cardiopatia sim. E o que é que isso significa para as pessoas tentarem perceberem? É assim, eu em termos técnicos, isso é depois melhor. Isso depois a doutora explica tudo. É só para nós percebermos. Assim, de uma forma mais simples, uma cardiopatia é uma malformação do coração. Eu também nasci com o coração do lado direito, eu não tenho o coração do lado esquerdo. Por isso é que é tão especial. E então é uma malformação do coração, em que ele não se desenvolve como deveria, tem ali umas coisas, artérias, ventrículos ali mais trocados, e então tenho o coração também muito grande, mas é literalmente... Exatamente, fisicamente muito grande também. Muito grande, maior que a caixa, e pronto. E isso exigiu sempre cuidados diferentes na infância? Os cuidados foram mais a nível, porque eu tenho asma, da mais grave, e é o que prejudica também aqui muito a parte cardíaca e a hipertensão, a parte de eu ter a asma, porque é a que faz com que eu tenha mais crises, e os internamentos é tudo basicamente pela asma. Mas sim, os cuidados eram... Por exemplo, praticava desporto? Não, nunca. Nunca chegou a praticar? Não. Mas faz parte de um grupo de 6 irmãos, não é? Sim. E um dos seus irmãos também tinha asma? Sim, teve, pelo que contam, teve quando era pequenino, mas depois começou a jogar futebol e atividades e passou. Exato. Ainda há pouco tempo recebemos aqui um caso exatamente sobre isso, um médico que aconselha o desporto na asma, que é uma coisa que às vezes as pessoas têm muito medo. Sim. Esta é a sua linda família? É. Então quem é que temos aqui? Diga lá. Então são os meus 3 irmãos e as minhas 2 irmãs. Exato. E a minha mãe. E aqui estão todos reunidos. Sim, o meu pai faleceu em 2013 e então agora somos nós. Sim. Tenho sobrinhos e cunhados e tudo mais, né? Mas esta é a minha base. É a sua base. É. Entretanto, aos 13 anos, como se já não bastasse a cardiopatia e a asma severa, Sim. aos 13 anos, que é logo assim uma idade também, para as meninas principalmente, hormonalmente falando, muito revolucionária, diagnosticam-lhe a hipertensão pulmonar. Sim. Que sintomas é que tinha, Laura, para começarem a fazer esse exame? Olha, eu vou ser muito sincera, eu nunca me dei conta que teria a hipertensão pulmonar, porque lá está, eu sempre fui doente, sempre tive os meus internamentos e nunca me dei conta que teria uma outra doença. Também era a minha mãe que me acompanhava nas consultas, ela era que falava com os médicos e tudo mais. Para mim, sempre foi a minha realidade ser doente, só mais tarde é que, afinal, também tenho hipertensão pulmonar e é que fui vendo.
a partir de 2015, 2016 é que a doença começou a avançar mais. E aí sim, as dificuldades foram um pouco maiores. Mais cansaço, mais dificuldade em fazer as rotinas diárias, como tomar banho, e as coisas mais simples exigiam um bocadinho mais de esforço. Nós estamos a ver aqui a sua mãe muito emocionada e, portanto, acho que todas nós, enquanto mães, filhas, avós, devemos aplaudir esta querida senhora que hoje nos acompanha e que é mãe de 6 filhos, atenção, e de há uns anos a esta parte sozinha. Portanto, muito obrigada por todo o amor, naturalmente, não é? A partir de uma determinada altura, foi sempre conseguindo, apesar de tudo, conciliar a escola com os internamentos, não é? E conseguiu terminar o 12º ano porque tinha um grupo, uma turma espetacular. Sim, eu já fui há bastante tempo, não é? Não Claro, parece? foi. Não, foi há bastante tempo lá. Tem 36 anos agora, portanto já foi há muito tempo. Sim, mas sempre fiz questão de pelo menos conseguir o 12º ano. E pronto, eu tinha os internamentos, mas as minhas amigas, as minhas colegas passavam uma matéria e eu esforçava-me e estudava. Não era alunas de 5, mas era aluna que dava perfeitamente para passar de ano. Mas a verdade é que, a seguir a terminar o 12º ano, e eu li a sua ficha com toda a atenção e dizia lá uma frase que era: dizem-nos tantas vezes ao longo do crescimento, tu não vais ser capaz porque tens uma doença, que na verdade acreditou mesmo nisso, não foi? Sim, acreditei mesmo. Até porque eu fiz o 12º ano e depois, e agora? Exato. Então, depois acabei por ir acabar o 12º à noite, porque faltava-me a matemática. Acabei por ir fazer à noite, porque queria mesmo ter o 12º ano, mas sim, sempre foi naquela de que eu não teria uma profissão que me pudesse, quando me perguntavam, o que é que tu fazes? Eu não sabia o que responder porque eu não fazia nada. Não tinha profissão, não é? Não. Exato. Mas também é complicado. Para todos nós percebermos, e já vamos saber cientificamente do que é que estamos a falar, trouxe consigo uma mala que é a sua sombra, quase, não é? Agora é. Exato, que é essa sombra. No fundo, estamos a falar de oxigênio portátil para que possamos estar aqui a ter esta conversa. Sim, sim. O que é isto? Como é que isto funciona? Bom, eu já tinha indicação para fazer oxigênio há muitos anos. Ok. Mas eu nunca o aceitei e nunca o quis fazer. Até chegar a uma altura em que ou é ou... Ou fica aflita e não vale a pena, não é? E então, desde 2018, final de 2018, faço 24 horas de oxigênio. Portanto, dorme com isto? Não. Dorme com outra coisa? Isto aqui é só mesmo para eu me deslocar. Sim. Em casa eu tenho garrafas de oxigênio que não fazem este barulho, são mais silenciosas. Sim. E à noite, ou quando estou mais aflita ou com alguma infecção, tenho um ventilador. Faço um ventilador que me tem ajudado bastante. É um ventilador que é usado nos hospitais, nos cuidados intermédios, por exemplo. Certo. Eu tenho esse ventilador em casa. É um ventilador não invasivo, porque nós não podemos ser ventiladas. E este é o que me acompanha agora, é o que me permite sair de casa. E ter a sua vida praticamente normal. Sim, é praticamente normal, sim. Faço as coisas como as outras pessoas, mas mais lenta, mais devagar, com mais calma. Sim. Nada de também muitas aventuras. Mas sim, consigo sair de casa e ter com as minhas amigas. Por isso, permite-me ter um pouco mais de liberdade. E essa paixão pela maquilhagem surgiu quando? Olha, eu sempre gostei muito de maquilhagem. Sim. A minha mãe maquilha-se desde os 15 anos, portanto, sempre foi assim uma referência. Mas eu comecei mais pela maquilhagem, primeiro foi na adolescência e na parte da escola, porque devido à doença nós temos as extremidades muito azuladas, arroxeadas. O quê? Os lábios, Os unhas, dedos? sim, às Ok. vezes orelhas, e então irritava-me profundamente. E queria disfarçar isso, não é? Toda a gente a perguntar se estava bem por causa do tom azulado dos lábios. E acabava por começar a disfarçar, digamos assim. Sim. Então aí começou mesmo pela maquilhagem, mas assim mesmo o amor pela maquilhagem foi mesmo a partir de 2020, mais ou menos. Na pandemia, lá está. Sim, mas eu tinha passado um momento muito complicado. Um internamento mais longo. Muito longo, com o oxigênio 24 horas, com o ventilador, a pensar que agora já não sairia mais de casa. Sim. E então, depois foi o fim de um relacionamento. E então tudo isso me tinha afetado bastante.
mas como não sou muito de desistir, eu disse, não vou perder tempo, já chega, já foi um ano, e então quis recomeçar com alguma coisa. E a maquilhagem sempre foi a minha paixão, e então comecei a me maquilhar por brincadeira, a colocar vídeos na internet, até ver que as pessoas gostavam e querer, já que me perguntavam, eu queria ensinar da melhor forma. Exatamente. Acabei por tirar os cursos de maquilhagem. Isso é maravilhoso, muito bem. Nós vamos chamar aqui à nossa conversa e para sabermos mais detalhadamente tudo sobre esta doença da Laura, juntamos a médica cardiologista, que até acompanhada de resto é a doutora Filipa Ferreira. Um grande aplauso. Olá, doutora Filipa, bem-vinda. Faça o favor. Boa tarde. De se juntar aqui à nossa conversa. Já falámos, não já? Já. Eu gostava de olhar para si e eu conheço esses olhos. Bom, doutora Filipa, há muitas doenças e com nomes normalmente muito estranhos que para os médicos são já vulgares, principalmente quando falamos de um cardiologista. Para nós, ouvir cardiopatia congénita, percebemos que tem a ver com o coração e que nasceu com a Laura, não é? O que é isto que a Laura tem? Então, a Laura até explicou bem. De facto, uma cardiopatia congénita é um defeito no coração que não devia lá estar. Existe um espectro de doenças de cardiopatias congénitas que vão de coisas muito simples e que são facilmente corrigíveis a coisas muito complexas, como é o caso da Laura. São cardiopatias congénitas complexas e que permitem a mistura. Nós temos duas circulações, a circulação direita e a circulação esquerda, e que permitem a mistura destas duas circulações que não deveria acontecer. Certo. Com o tempo, e quando elas não são operadas numa fase da infância, nos primeiros meses, normalmente nos primeiros 6 meses de vida, esta progressão para a hipertensão pulmonar acaba por ser inevitável. Felizmente, e dado os avanços da cirurgia nestas últimas 3 décadas, nos últimos 30 anos, isto tem acontecido cada vez menos frequentemente e, portanto, nós já não temos tantos casos de cardiopatias congénitas com hipertensão pulmonar quando chegam à idade adulta. Certo. Já chegam corrigidas, com outros problemas também, mas... Nós já ouvimos falar muito sobre hipertensão. Agora, o que é hipertensão pulmonar? A hipertensão, então, a hipertensão arterial é um aumento da pressão... Nas artérias? Nas artérias. Nas artérias que nós chamamos a circulação sistémica, que é a esquerda. Mas nós também temos artérias no pulmão, certo, que habitualmente têm uma pressão relativamente baixa. Quando temos hipertensão pulmonar é exatamente a mesma coisa. Nós temos uma pressão anormalmente alta dentro das artérias do pulmão. E porquê que isso é importante? Porque quem bombeia o sangue para os pulmões, para as artérias pulmonares, é o coração direito, mais especificamente o ventrículo direito. E o ventrículo direito tem um músculo relativamente fraco, não está habituado a gerar pressões muito elevadas. E, portanto, quando se confronta, inicialmente ele até tem a capacidade de se adaptar hipertrofiando, mas como isto é uma doença progressiva e a pressão na artéria pulmonar vai aumentando progressivamente... É um esforço cada vez maior para o coração. É um esforço cada vez maior e chega a um determinado ponto que, de facto, o coração direito é incapaz e entra em falência. E depois surge, então, a insuficiência cardíaca direita, que é característica e que, normalmente, depois acaba por ser o principal mecanismo de morte destes doentes. Certo. No caso da Laura, ela tem 36 anos e, portanto, nasce com uma doença, depois tem a asma, que também não ajuda nada, a hipertensão arterial aos 13 anos. De que forma é que a doutora Filipa a acompanha a ela e a outros doentes com a mesma doença que ela? Portanto, na parte da hipertensão pulmonar, eu trabalho na unidade de hipertensão pulmonar do Hospital Garcia de Horta. Isto é uma doença relativamente rara, a hipertensão arterial pulmonar, e como tal deve ser orientada para centros de referência. Em Portugal existem 6 e é por isso que a Laura está a ser seguida lá. Eu foco-me um bocadinho mais nesta parte da hipertensão pulmonar, na gestão da terapêutica. Portanto, a Laura, para a hipertensão pulmonar, está a fazer medicamentos. Neste momento está a fazer 2 comprimidos e faz ainda um medicamento, não é endovenoso, é subcutâneo, mas é um medicamento contínuo. Diariamente? Diretamente. Da qual ela depende, com uma maquininha externa, idêntica àquelas máquinas de perfusão de insulina, e que tem que estar permanentemente. Portanto, a minha parte da assistência tem sobretudo a ver com esta componente de hipertensão arterial pulmonar. Mas, como disse bem, não é a única causa. As cardiopatias congénitas é uma das causas de hipertensão pulmonar, mas existem muitas outras. Existem formas hereditárias, existem formas associadas ao vírus ao VIH, às doenças do tecido conjuntivo, como as doenças autoimunes, portopulmonares para doentes com doença hepática crónica.
ou às vezes até não há causa nenhuma e nós chamamos hipertensão arterial pulmonar idiopática. Muito bem. Ela Isto já é tem um uma curso. menina que estuda, tem o curso superior de tudo isto, não é? Naturalmente. E, portanto, nós seguimos isso e gerimos esta terapêutica. É uma terapêutica verdadeiramente modificadora do prognóstico, só para dizer que estes doentes, habitualmente, se não tratados, têm uma esperança média de vida baixa, cerca de metade deles não estarão vivos ao final de 5 anos. O que é pior do que muitos cancros que nós conhecemos, como, por exemplo, o cancro da mama, o cancro da próstata, só para perceberem a magnitude. E, Com de facto, a medicação e com a terapêutica? transformamos completamente. Portanto, isto era uma doença que tinha uma sentença de morte há 30 anos atrás. Felizmente, e com estes medicamentos que foram modificadores e revolucionários, nós conseguimos transformar a hipertensão arterial pulmonar numa doença crónica. Permitindo, quer dizer, com maior ou mais dificuldades, que tenha uma vida o mais normal possível. Exatamente. Laura, em que é que sente que a sua vida é diferente das outras pessoas? Eu sei que em muitas coisas, à partida, dada esta nossa conversa, mas eu também vejo, honestamente, uma miúda com 36 anos que gosta de se maquilhar, que é bonita, que está na televisão a ter uma entrevista e que tem uma família e que tem amigas, como dizia há pouco, e que vai a passear com as amigas e beber um café, etc. Ou seja, em que é que sente que a sua vida é diferente da vida das outras pessoas da sua idade? Olha, primeiro em tudo, assim como olho ao espelho, não é? Avisa-me logo. Depois, lá está, como a doutora estava a dizer, a nível da medicação, não é? A medicação que eu faço subcutânea nem sempre é fácil, não é? Principalmente a nível de dores, a nível de estética também, acaba por mudar um pouco assim a forma do nosso corpo e basicamente é o cansaço, é o não fazer as atividades como uma pessoa sem problemas faria. Fazer tudo mais calmo, se estiver cansado ter de parar, e aprender, essencialmente, foi o que eu fiz ao longo dos anos, é aprender a respeitar o meu corpo e o meu tempo. Não dá para fazer hoje, faz amanhã e é assim. Exato. A Laura é um exemplo, doutora. Sem dúvida, é uma força da natureza, estamos sempre a usá-la como exemplo, sinceramente, porque de facto com estas limitações todas não se rendeu à doença, não é? E continua a lutar e a certinha, que nós também gostamos, portanto, parte do sucesso do tratamento destes doentes é mais deles, não é? Deles do que nosso, portanto, nós só utilizamos os livros e damos os medicamentos. Exato. E, portanto, a Laura é de facto um caso de sucesso, com muito orgulho, uma doente nossa, que seguimos com muito carinho. Muito bem. Querida Laura, obrigada uma vez mais. Vamos mostrar as suas redes sociais. Olha lá ali, toda linda. Esta é a minha mentora, eu sou aluna da Bamex Academy. Ok. E foi a pessoa que mudou a minha vida. Olha como, muito bem. Ainda bem que pusemos esta fotografia no ar também. E vamos mostrar as redes sociais da Laura para ver alguns dos livros, dos vídeos de make-up. lauraidelma.makeup, assim é que é. E, portanto, aqui há vídeos que nunca mais acabam, não é? Nós olhando para este... É todo um tutorial. É todo um tutorial. Do princípio ao fim. Sim, assim como a maquilhagem mudou a minha vida, eu espero conseguir mudar também a vida de alguém. Muito bem. Bonito, Laura. E já agora só mandar um beijinho à minha família, né? Porque eles são a minha base. E à equipa de cardiologia do Hospital Garcia de Horta, porque eles efetivamente são aqueles que conhecem o meu pior também. Sim. E por todo o apoio. E às minhas colegas da Bamex Academy e ao meu grupo de azuis, um beijinho para elas. Que lindo, o grupo de azuis é lindo isso. É o quê? Fala-me lá desse grupo. Não, eu no Instagram, eu trato os meus seguidores por azuis, porque a hipertensão pulmonar é conhecida como a doença dos lábios azuis, por causa da nossa cor de lábios, e então eu trato eles por azuis e agora, já há algum tempo, que também eles já me tratam por azul também. Pois, mas isso depois de um curso de maquilhagem, essa questão dos lábios azuis já terminou. Já não dá. Pode ter os lábios da cor que quiser, não é? Laura, muito obrigada por ter vindo. Doutora Cristina, obrigada também por ter prestado todos estes esclarecimentos acerca da hipertensão pulmonar. O dia celebra-se amanhã, portanto, já agora, quais são os sintomas aos quais devemos estar atentos? Os sintomas, na verdade, são muito inespecíficos. Lá está. E isso é uma das nossas dificuldades. E confundem-se facilmente com doenças cardiovasculares e com as doenças pulmonares. O primeiro sintoma é o cansaço, mais um cansaço de ficar ofegante para, normalmente, inicialmente, a fase inicial da doença para esforços relativamente moderados, como subir rampas, subir escadas. Com a progressão da doença, o nível de falta de ar surge para coisas cada vez menores e, como a Laura disse, às tantas depois é difícil tomar banho, apertar os sapatos, fazer pequenas coisas, fazer a cama.
obviamente que temos que tentar diagnosticar precocemente. Dizer também que existe um exame que é fácil de utilizar, é acessível, é barato, é inócuo, que é o ecocardiograma, que perante uma suspeita clínica deve ser, o limiar para a sua requisição deve ser relativamente baixo, porque nos permite dar a probabilidade. Se a probabilidade for intermédia ou alta, então referenciar estes doentes pacientes de referência de hipertensão pulmonar, que nós depois fazemos a confirmação do diagnóstico e sim, com um catéter, que vamos até ao tronco da artéria pulmonar e medimos diretamente a pressão para confirmar o diagnóstico. Muito bem, muito obrigada uma vez mais e parabéns pelo seu trabalho e a toda a sua equipa também. Um grande aplauso, por favor. Obrigada, Laura. Obrigada também.